O curto prazo não funciona. Você deve estar achando até estranho eu estar falando isso para você, mas eu acho que chegou a hora da gente ter uma série, né, específica sobre curto prazo e explicar, né, por que que o curto prazo não funciona para algumas pessoas, né? Talvez você já experimentou alguma operação de curto prazo e de fato ela não funcionou, de fato você está tentando há algum tempo e não tem funcionado, você já deve ter ouvido sobre isso, e a ideia dessa série é quebrar esse mito do curto prazo não funciona. Para isso, né, vocês que já me conhecem, aqueles que não me conhecem, eu tenho uma série na Levante, né, do Trade dos 5 dias, que inclusive tá fechada, né, para novos assinantes, a gente não está mais vendendo ela, mas eu vou explicar como que a gente tem batido o Ibovespa nessa série de curto prazo e quebrar de uma vez por todas esse mito de que o curto prazo não funciona. Provavelmente não funciona para quem é aventureiro, provavelmente não funciona para quem não tem experiência, para quem nunca olhou um fundamento de uma empresa, nunca olhou análise técnica ou não olhou a macroeconomia, né? Fatores como inflação, taxa de juros, que certamente são três dos pilares ali de fundamentos, né, fundamentais para a nossa alocação semanal. Eu trouxe três exemplos hoje para a gente olhar, né, e quebrar esse mito de que o curto prazo não funciona. São exemplos que na data da gravação desse vídeo fazem 2 ou 3 semanas, né, que a gente está falando, eles estiveram presentes nessa carteira, e eu vou exemplificar como essa estratégia de curto prazo funciona e o que a gente olha em cada um desses três pilares. E aí eu trouxe três ativos, vão ser Cosan, onde a gente pegou 8,48% na semana, Klabin, onde a gente pegou 6,12% na semana, e também Eletrobras, que a gente pegou 4,21%. Se você já é assinante, né? Se você participou disso, deixa nos comentários também, eu quero saber o que você achou dessa semana e por quê, né? Vamos comentar um pouquinho por que esses três ativos na semana do dia 25 de julho, eu tô falando, tá bom? Então vamos começar agora olhando por Cosan. Bom, vou pedir para a produção me ajudar aqui, colocar na edição, inclusive, né, o gráfico que eu estou desenhando aqui com vocês, né? Naquela semana, a gente tinha muito claro, né, uma linha de resistência em Cosan nos R$19, né? Para quem não conhece ainda a análise técnica, né, existem pontos de suporte e resistência onde, né, alguns preços, né, e players do mercado entendem aqueles preços como relevantes, né? No caso, o que a gente está falando daquela semana, né, onde possibilitou essa alta de mais de 8%, né, foi justamente esse movimento que até então, naquela semana, não existia, né? E por que que a gente determinou, né, a entrada aqui nesse nível de preço aqui, né? Justamente por pontos de análise técnica, né? Entendendo que no curto prazo o ativo encostando, né, nesses patamares de preço estaria barato, né? Obviamente a análise técnica nesse caso, né, de forma bastante simples, né, tá olhando só uma variável, né, só um dos pilares do trade dos 5 dias, que é a variável preço. A gente sabe que isso não é suficiente para você ter sucesso no curto prazo, muito menos no longo prazo, né? Você vai acabar sendo aqueles aventureiros achando que o preço caiu muito e aquele é o momento de entrada, né? Então, a análise técnica é mal interpretada quando a gente olha só sob essa ótica, né? Não vou avançar muito aqui nos pontos técnicos, mas eu vou comentar de outro pilar, né? A gente entra aqui na parte de fundamento, né? A Cosan, ela é uma holding, né? Inclusive vou pedir para a produção colocar esse outro gráfico na tela, né? Naquele momento, né, a gente estava falando de um desconto de holding, né? Ou melhor, o desconto de holding ele sempre existe. Para você que nunca ouviu esse termo, né? Quando a gente olha da parte de fundamentos, né? Uma holding ela é composta de outras tantas empresas investidas, né? No caso da Cosan, né, a gente está falando de Rumo, a gente está falando de Raizen, Comgás e outras menos relevantes, né? Então, se a gente olhar o desconto, né, nessa soma das partes, o desconto de holding significa o quê? Se eu somar o valor de mercado de todas as empresas investidas, geralmente ela não dá o valor de tela, o preço de tela da holding, né? E nesse momento a gente observou, além disso, né, o desconto histórico que toda holding sempre tem frente às suas investidas, a gente olhou e observou que esse desconto histórico estavam em mínimas, né? Ou seja, na casa dos 9% mais barato do que as investidas. Isso significava, né, naquele momento, que estavam tomando Cosan, né? Então, combinando o fundamento com a análise técnica, né, a gente entendeu que tinha um motivo do porquê aquele desconto, né, estava num preço, né, ou estava numa variável tão pequena historicamente, né? O desconto costuma ser muito maior no caso de Cosan, como você está vendo ali, uma média de 21%
sob essa ótica, né, só do desconto da holding. Bom, dois dos pilares aqui acho que ficaram claros, né, tanto na análise técnica quanto no fundamento, por que valia a pena investir no curto prazo ali em Cosan. Já eram alguns sinais de que a recuperação de preços, como a gente viu no gráfico, poderia acontecer de forma explosiva, né, como foi o nosso resultado acima de 8% em Cosan naquela semana. Né. O terceiro pilar, para a gente comentar brevemente, né, decorre também do fundamento. A gente está falando de empresas, né, seja a Raízen, seja a Comgás, né, estão no cerne ali do problema atual de preços, né, de energia, commodities subindo, e isso traria, né, a gente entende que vinha mesmo de descontos no preço daquele ativo, a alocação no curto prazo combinando três pilares fundamentais aqui que de forma resumida eu quero trazer para você e mostrar que se você olhar para isso no curto prazo, no longo prazo você vai ter uma estratégia que consegue bater de longe o Ibovespa, né? Não preciso nem falar que aquela semana o Ibovespa não subiu 8%, você bem sabe. Bom, segundo ativo que eu quero trazer, né, Klabin com a alta aí de 6,12 na semana, né, então uma alta acima de 6%. Vou começar aqui com pontos técnicos, né, você já está vendo essa linha traçada aqui no gráfico, né, a gente está falando de um canal de baixa, né, em Klabin, e aí quem conhece mais de análise técnica sabe que ativos em tendência de baixa, né, a gente não pode operar comprando. Obviamente, nessa semana a gente fez a operação contra a tendência. Primeiro, por esse movimento de preços, né? A Klabin tinha testado os 17 e 18, alguns dias atrás da entrada na segunda-feira, e aí rapidamente, né, o mercado entendeu Klabin barata, começou a comprar, né? Isso já foi um sinal que a gente que estava de olho no fundamento, né, a Klabin divulgaria resultados naquela semana, que eu já vou comentar no pilar fundamento, né, trouxe um outro candle aqui de destaque, né, uma certa indefinição de preços, né, o candle chamado Doji, né, que tem preço de abertura e fechamento idêntico, né, ou muito próximo, mostrando ali que os 17,81 poderiam ser um bom suporte. Evidente que naquela semana a gente não teria certeza, né, que o resultado seria tão positivo e nem que ele seria positivo, né? O curto prazo ele é cheio de incertezas, mas esse ponto que a gente olhou no gráfico trazia uma boa relação de risco-retorno, né? Se tudo desse errado naquela semana, perderíamos muito pouco. Esse do ponto de vista técnico, né, que refletiu também, né, naquele momento não havia essa alta, né, os candlesticks vieram depois, naquele momento trouxeram os preços de Klabin, né, que chegou até pagar dividendos, fica ex-dividendos em virtude de um bom balanço, apontavam justamente para a divulgação de resultado, entrando no segundo pilar que a gente tem que olhar no curto prazo se a gente de fato quiser ter sucesso, né, no curto prazo. Não dá para excluir um ou outro, não dá para você olhar só preço, olhar só fundamento, não olhar a situação econômica daquela semana, tá? Então, na parte de fundamento, né, a hora que a gente olha os números agora já conhecidos e a gente estava esperando, né, por isso, reflexo de subida de preço da celulose, volume de vendas aumentando e justamente, né, um controle da dívida, né? Vou pedir para a produção ir colocando aqui na sequência o release, né, onde mostra aí volume de vendas crescendo, na sequência o preço de celulose também subindo e em seguida a relação dívida líquida, né, EBITDA, uma métrica muito importante para observar tudo que a empresa deve ali, né, sua dívida líquida sobre sua geração de caixa, né, o EBITDA, que é uma sigla muito importante no fundamento, né, ou seja, aquilo que a empresa de fato gera em caixa, né, se não existisse depreciação, amortização, taxas, impostos, né, aquilo que depende exclusivamente do negócio, né, essa relação também diminuiu, né, então nesse gráfico fica muito clara, né, a saída de 3 vezes, né, lá em 2019 para a casa dos 2,7, né? E no curtíssimo prazo ainda melhor, né? Se a gente pegar de março de 21 até junho, né, de 22, a gente vê esse número saindo de 4 indo para os 2,7, né? Então tudo isso favoreceu com que a gente fizesse a alocação, antecipasse esses resultados por estarmos de olho também num dos pilares que é o fundamento. A gente não pode excluir fundamento e nem excluir análise técnica, né, análise dos preços. O terceiro e último ativo que eu vou falar, né, Eletrobras, 4,21% naquela semana, né, performance menor, mas bastante significativa daquela semana. Eletrobras também compondo, né, a carteira com
beta mais baixo, ou seja, a gente está falando de menos risco, né? Nem sempre o melhor retorno, né, precisa ser em decorrência do maior risco. E a ideia da Eletrobras na carteira também era essa, né? Então, para a gente ter sucesso no curto prazo, para o curto prazo funcionar, a gente tem que pensar sempre em termos também de portfólio, né? Não fazer a aposta ou a alocação em um único ativo, né? Diversificação, que é um mantra ali dos investimentos, ela funciona e deve ser aplicada também no curto prazo. Você deve estar reparando, né, que em todos esses ativos, e essa é a estratégia do trade dos 5 dias, é justamente sempre olhar o pilar técnico, o pilar de fundamento, o pilar macro, né? Tem sempre ativos em um momento de preço melhor que outro. Tem sempre ativos em um fundamento melhor que outros. E tem sempre uma situação macro, seja inflação, subida de juros, notícias mesmo eleitorais, né, que acabam influenciando no humor de bolsa e nos preços. Então, o curto prazo não funciona para quem não olha tudo isso, né? É evidente que é bastante coisa para olhar e a gente tem sistemas equipe, né, que favorecem e ajudam a gente a olhar isso na série, né, que tem aí, está fechada, né, atualmente. A gente não tem recebido novos assinantes nela, mas vamos olhar a Eletrobras, né, e o porquê daquela semana. Primeiro sobre a ótica do pilar técnico, né? A gente está falando ali de preços de suporte na casa de R$ 46 para a Eletrobras, que trariam, né, naquele momento, se tudo desse errado, e aí é um ponto importante, né, para a gente olhar para o curto prazo funcionar, você tem que pensar se tudo der errado, né, qual que é o meu limite de perda, né? A relação ali dos R$ 46 já trazia um bom patamar de suporte. De fato, foi uma semana até que tranquila, né, para a Eletrobras, ela subiu ali os 5 dias consecutivos, né, e ela continuou subindo, né, e aí, do ponto de vista de fundamento e macro, né, todos sabem que a Eletrobras vem de um processo de privatização, toda a privatização traz consigo, né, a melhor capacidade, né, da gestão da empresa, né, ficar focada realmente em gerir, né, lucros, gerar valor para os acionistas. Então, esse pilar fundamental combinando, né, com um rompimento importante e ponto de suporte realmente importante na análise técnica, né, nessa 80% foi isso, 20% a questão, né, de viés de melhora. Eletrobras, perdão, está barato sob a ótica de fundamentos. Se a gente pensar que o processo de privatização inicia, né, e vai trazer mais valor ao acionista, foi parte disso que a gente quis pegar, ainda que no curto prazo, em 5 dias naquela semana em Eletrobras. Bom, eu espero que com o primeiro vídeo dessa série, né, tenha ficado um pouco mais claro como operar no curto prazo, né, e por que muitos acham que o curto prazo não funciona. É evidente, né, não tem a experiência ou não tem a análise de fatores que realmente importam para o curto prazo poder trazer valor para você nessa estratégia, né, eu tenho falado aqui porque a gente tem um histórico ali positivo, né, para comprovar que operando no curto prazo, seguindo esses 3 pilares, a gente tem conseguido bater o Ibovespa. Então vamos falar sobre outros fatores, né, que trazem essa ideia de que o curto prazo não funciona. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e vai vir um vídeo 2 aí explicando outros fatores que faz as pessoas não terem sucesso no curto prazo.